Olá, olá, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar de cultura no Papo Cultura, um podcast produzido aqui na cidade de Carapicuíba. E hoje eu tenho uma honra. Hoje eu tenho uma honra de conversar com um amigo meu, o David. David, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Cultura. Obrigado. É uma honra estar aqui no seu podcast. No nosso, né? Legal. No nosso, de todo mundo que faz cultura. E falando com você, conversando com você, eu gostaria que você falasse um pouquinho do David. Como é que o David virou um produtor de conteúdo? Cara, eu vim da Rádio Estilo, né? Desde criança, antes da Rádio Estilo, sempre gostei dessa parada de rádio, Então, meu pai tinha um programa na rádio e eu, com 9 anos, 10 anos, eu operava lá pra ele, lá, né? Domingão Sertanejo, das 10 ao meio-dia. E ele tinha um outro programa que se chamava O Especial de Roberto Carlos, que era todo sábado, das 21 às 22. Então, eu produzia o programa com ele lá. Aprendi, né? E aí eu tinha que colocar as músicas, o pessoal pedia música, CD, tinha uma pancada de CD, disquete. E aí logo em seguida eu entrei, em seguida não, né? Fiquei adulto, fui pro ramo de refrigeração, fui instalar uns ar-condicionado na Rádio Estilo, gostei de lá, mano, e virei produtor. De tanto que eu fui trabalhando, aprendendo, virei produtor ali na Rádio Estilo. Mas quando você foi pela primeira vez lá na rádio com seu pai, o que foi que te encantou? Você lembra? Eu era muito criança, né, meu? Mas eu gostava de ouvir muito rádio. E aí, você vê, tipo assim, um orgulho pra mim, meu pai estar no rádio. Porque às vezes meu pai saía e eu ficava em casa escutando ele. Entendi. E aí eu tinha esse carinho, né? E aí quando eu tinha oportunidade, quando meu pai me levava, eu queria aprender alguma coisa lá. Então eu sempre gostei muito dessa parada de rádio. E aí apareceu essa oportunidade dele ter o programa e eu operar pro meu pai. E você lembra o que você escutava no rádio nessa época, não? Cara, tocava muito Leandro Leonardo no programa de sertanejo, no sertanejo, Domingão Sertanejo, Leonardo, Christy Ralph, João Paulo e Daniel, dessa época que eu tocava lá, né, na rádio lá. Por mais que eu sempre fui do rap, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu tava ali, gostava pra caramba. Mas você não acha que isso daí tem a ver com o Brasil? O Brasil é assim, né? A gente tem nossas preferências musicais, mas eu me lembro da minha época de rádio, que pouca gente sabe disso, né? Assim, os grandes comunicadores da TV foram grandes radialistas, né? O próprio Silvio Santos foi radialista. E eu lembro de uma pessoa que tinha programa de rádio, e pouca gente se lembra, a Sônia Abrão. Sônia Abrão? A Sônia Abrão começou no rádio. Cara, na época eu escutava muito por causa do meu avô. Ele gostava de um personagem que ele contava história. Que era... Não vou lembrar agora. Não era o Eli Correia, não? Eli Correia. Eli Correia é gênio. Eli Correia. Gênio. Cara, ele escutava muito Eli Correia e ele pedia pra mim gravar as fitas pra ele, meu avô. Então, assim, eu já tive uma influência, assim... Por mais que os meus tios também eram DJs, né? Da época, assim. E eu gostava dessa parada do hip hop, porque meu tio era DJ. E é onde eu sempre gostei dessa parada de música. E aí depois eu me achei no audiovisual, né? Mas isso daí depois de adulto já. O primeiro bichinho que mordeu foi o áudio. Foi o áudio. Pelo lance do rádio. É. E nesse lance do áudio, você trabalhou bastante tempo, não? Cara, eu trabalhei dos 10... Eu não vou falar trabalhar, né, cara? Porque eu era menor, então eu produzia alguns programas lá e tinha o acompanhamento de um adulto, sempre. Mas eu produzia alguns programas. Eu gostava tanto que eu passava o dia inteiro na rádio. Era a rádio Tradição FM, na Avenida Inocêncio Seráfico. Tinha a rádio... Só que tudo aqui em Carapicuíba. Isso, era a rádio pirata antigamente. Tinha muito rádio pirata aqui. A rádio Tradição FM foi assim, uma rádio da Terezinha Bardan, Olivia Alves. Conheço toda essa galera até hoje, meu.
Saí da Rádio Tradição, o Silvio Miranda montou uma rádio aqui na Rua do Clube, na Cataguá, que chamava Transoeste FM. Aí eu fui pra lá, até que um dia chegou a polícia e levou tudo. Nossa, cara. Foi muito um negócio assim que eu vi, eu tava com 10 anos, já tava indo pros meus 11 anos. E tinha essa coisa da comunicação já desde pequeno, já. Sim. E pensando em comunicação, hoje você veio falar aqui de um projeto muito bacana, que é o projeto do documentário da Inocêncio Seráfico. Isso. Como é que nasceu essa ideia, David? Da Inocêncio Seráfico, cara, eu sempre tive uma paixão aqui pela cidade, porque eu sou morador de Carapicuíba toda a minha vida. Sou nascido e criado aqui. Eu sou carapicuibano, nasci no Hospital Santa Clara, né? Então, eu sempre amei esse lugar aqui. Eu queria contar alguma história daqui, né? Depois que eu passei pro audiovisual, eu comecei a produzir vídeos e tal. E eu não sabia como contar. E aí, através do projeto Paulo Gustavo, a gente já tinha a mentalidade de escrever uma história. E aí, ali, Paulo Gustavo veio para nos ajudar, né? A ter essa mente criativa. A gente ia escrever alguns documentários, no caso, se não me engano, era 5. Só que o documentário da Inocêncio Seráfico, ele ficou muito extenso. E aí eu pensei, puta, não vou conseguir abordar os 5. Até porque a aldeia de Carapicuíba, que a gente queria muito fazer, tem muita história ali. Então, muita gente ali na aldeia de Carapicuíba não se perde nada dali. Aí eu ia fazer da Coab a bandeira de Carapicuíba. A gente ia fazer a história o significado da bandeira, que pouca gente sabe. E a história de Carapicuíba. Eu acho que ia ficar bem bacana. Menor, a gente que trabalha com audiovisual, a gente nunca consegue, né? Viver somente de um produto, né? Hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem que fazer de tudo. E nesse fazer de tudo, o que você já trabalhou aí no audiovisual? Que você já fez que você falou, caramba, eu nunca me imaginei fazendo isso e hoje eu tô trabalhando com isso. Cara, antigamente a gente produzia programa, né? Hoje é chamado de podcast. Isso daí eu vou falar, quando a gente começou, já tem o quê? Uns 6 anos, 7 anos, quando a gente já veio com essa parada do audiovisual e transmitir essa parada pela web rádio. Gravar matéria, eu acho que a matéria que ficou muito marcada assim pra mim, que você jamais ia imaginar isso, foi como se fosse um documentário também. Que foi o primeiro caso de Covid aqui de Carapicuíba, que foi do Alexandre. A mãe dele adquiriu Covid e ele levando a mãe dele pro hospital, ele também pegou Covid, esse Alexandre. A gente recebemos um convite para ir lá no hospital gravar. Primeiro caso de Covid, mano, era muito novo, em todos os sentidos, e ninguém sabia qual que era a proposta do Covid, e até hoje pouca gente ainda sabe, né, o que ia ser, mas eu fiquei com muito medo porque eu tive que entrar no hospital. Eu não entrava no hospital no ano do Covid nem pra nada, velho, nem pra nada, não entrava, só que esse dia eu tinha que entrar lá. Eu lembro que eu peguei uma capa, coloquei toda a capa, coloquei luva, só ficou com os olhos pro lado de fora, entrei lá dentro do hospital e gravei, e a gente publicou esse vídeo. Deu 4 horas assim de vídeo, 5 horas. Esse vídeo viralizou em Carapicuíba, acho que bateu 45 ou quase 50 mil. Uau! 4 horas, assim. Inclusive, quero mandar um abraço pro nosso repórter que tava ali, que era o Preto Freitas, né? Ele que fez toda a matéria, junto com o Stone. Foi assim um negócio, coisa de louco mesmo, porque foi muito desafiador. Cheguei em casa, coloquei minhas roupas lá na rua lá,
E entrei pra dedicar só de cueca. Com medo, pô. Natural, inclusive, né? no dia, quem vê, sabe que eu tô com a barbona grande, sempre tive a barba grande, eu rapei a barba com medo de passar pro meu pai, que tinha essa parada, que você não pode ter a barba grande, que vai passar... Eu rapei toda a barba, fiquei parecendo um cachorro moiado. Era muita informação desencontrada nessa época. Mas foi um vídeo, assim, pra mim, que a produção, assim, cara, de verdade, foi a primeira, assim, que eu produzia e o negócio, meu, bateu, eu falei assim, mano, que da hora. E falando sobre o documentário, como é que foi a concepção da ideia, a implementação, as pessoas envolvidas? Como é que essa história foi se costurando? Você sabe que sozinho você não consegue fazer nada, né? Eu tenho que agradecer toda a nossa equipe que quando a gente... até para escrever esse documentário, eu fui procurar a ajuda dos meus amigos para ver se de fato, porque às vezes o pessoal age no calor da emoção e acha que é simplesmente fazer. E a gente tem um zelo assim pelo nosso trabalho, eu acho que um comprometimento, porque a gente já trabalha com audiovisual. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Então a gente coloquei todos os assuntos em cima de uma mesa e falei assim, o que vocês acham disso daqui? E cada um de dentro, eu trouxe a proposta e cada um dentro teve sua mente criativa. Então muita gente ajudou eu comecei com um projeto, hoje ele tomou outra finalidade devido a essa galera que tá comigo hoje, que tá fazendo essa parada acontecer, sabe? Então a gente acaba tomando outro norte e tá ficando assim sensacional, mano. De verdade. E até falando de linguagem, você já tinha feito o documentário antes? Não. E a vontade do documentário, ela nasceu de contar a história, do formato? Qual que foi a ideia? Eu sempre gostei de história. A minha vida toda, desde escola, 4ª série, 5ª série, eu sempre gostei. Eu não gostava de outras matérias na escola, mas quando o professor começava a contar uma história, os ouvidos ficavam ali atenados ali, eu sempre gostei. Inclusive, uma das matérias que eu queria estudar muito era história mesmo. E aí, com o tempo, eu fui estudar um pouco de história bíblica, né? E caiu, né? Essa parada de a gente ter a oportunidade por ter a câmera, ter os microfones, registrar isso através de um documentário. Porque aqui a gente em Carapicuíba, a gente se perde muito nisso. Sim. A gente não tem tanta coisa que conta histórias, né? E é uma história aqui de Carapicuíba que é sensacional, cara. Você para pra estudar mesmo, ler. Você precisa gastar um tempo pra tudo isso. Pra buscar conhecimento, enfim. E até falando sobre buscar conhecimento, assim, hoje, com a experiência de produzir esse documentário, você consegue colocar em porcentagem? Cara, eu acho que roteiro é, sei lá, 50%, equipamento é tanto, produção é tanto. Como é que foi sendo a construção desse documentário? Eu acho que o roteiro, em cima de tudo, tem que ser bem primordial, cara. Eu vou colocar 70%. O roteiro você considera como 70%? Sim, porque se você não tiver um roteiro, você não consegue andar, você não consegue saber qual equipamento que você vai comprar, sabe? Pra você poder captar uma boa imagem. Exemplo, se eu não tivesse um roteiro, sim, o roteiro nada mais é do que o desenho e o corpo de tudo que vai acontecer, né? Do que vai acontecer eu não precisaria de uma câmera. Precisaria, exemplo, se esse documentário fosse aqui, uma simples webcam conseguiria. Através do roteiro, eu consigo saber se eu preciso ir pra rua, para gravar na rua, e eu preciso de uma câmera, preciso de um bom microfone, preciso de iluminação. Pra me poder gravar na rua, não é simplesmente eu chegar aí, não vamos fazer, não. Através do roteiro, senão a gente vai gravar na rua, vai gravar com fulano de tal, você vai precisar disso, disso, disso. Eu acho que o roteiro eu coloco em 70%. Equipamento eu vou colocar, que é primordial também, de suma importância, né? Mas eu vou colocar aí uns 15%. O restante é a toda a equipe.
Agora, até pensando, enquanto você, na sua fala aí, você falava de, olha, o roteiro é essencial, porque com o roteiro eu consigo vislumbrar o equipamento que eu vou comprar, a forma que eu vou conduzir, né? Isso. Até as externas e tudo mais. E esse lance do produtor, como é que funciona a construção criativa alinhada por equipamento? Porque, por exemplo, eu participei do projeto na parte de escrita. Como é que isso, o produtor, ele pega um tino tão grande de trabalhar assim, com a experiência, óbvio, né? E de saber qual equipamento. Você teve alguma experiência nesse projeto, assim, que você falou, caramba, mano, eu tinha pensado em uma coisa, aí fui pra rua, de repente, gravar, e aí o fato do roteiro estar bem fundamentado me ajudou tanto até na compra de equipamento, do equipamento que seria utilizado. Sim. Exemplo, a gente fez uma matéria que a gente gravou dentro de um carro. Então como que eu ia gravar com exemplo, que eu dei aqui com a webcam? Não tem como. Eu precisava de uma câmera boa com uma lente boa. Até porque já era 11 horas, meia-noite. Uma iluminação boa e um microfone bom, porque dentro de uma avenida você tem diversos sons de carros. Então a gente tem que tentar minimizar o som que está ocorrendo em volta para focar na voz do apresentador ali. Certo. Local. Referente à câmera, a gente pesquisou bastante em questão que tivesse uma claridade boa. Então, se às vezes você sai pra rua, você sai e pega uma lente ruim. Certo. Né? E não vai te ajudar em nada. Se você não tiver um bom microfone, não vai te ajudar em nada. Se você não tiver uma boa iluminação, não vai te ajudar em nada. E a gente saiu na rua, a gente gravou dentro do carro. Tem uma cena que o cara sai de dentro do carro. A gente captou ele saindo de dentro do carro e indo até o local que a gente queria. Desse destino vindo do lente do carro, eu precisava de uma lente, por exemplo, uma cinquentinha, um ângulo mais fechado. Pra quem entende, para quem é leigo, assim, quando você fala assim, cinquentinha, qual que é a finalidade desse equipamento? E como é que funciona a visão do produtor quando ele pensa, olha, eu preciso de uma imagem mais aberta, eu preciso mais fechado. Como é que é essa construção? Quando a gente vai tratar de um documentário, é uma parada muito a sério, né? Muito sério. Então você precisa trazer essa informação pro telespectador de um ângulo mais fechado, no qual que a gente vai enquadrar somente ele. Então não vai ter outras informações. Entendi. Se não for somente o apresentador no lugar. Depois a gente chega até o lugar e a gente precisa uma lente maior, porque vai abordar as duas pessoas que estão, né? No caso, a mulher, comerciante, mas o apresentador. Então a gente precisa trocar a lente e não é uma gravação. As pessoas acham que é uma gravação direta, que a gente saiu com o carro, gravou, o cara saiu de dentro do carro e foi lá conversar com a mulher. Não, são várias cenas que a gente grava. Então eu peguei um ângulo, fechei só ele com uma cinquentinha, depois troquei a lente, peguei um ângulo mais aberto com a 1855, que é a convencional. Peguei um ângulo mais aberto, cara, ficou uma matéria bem bacana. Um documentário, o David, ele é a junção da imagem, da história, do roteiro, e eu imagino que conforme você vai construindo a história e o roteiro, vão surgindo os desafios, saídas criativas nesse sentido. E assim, desse projeto, assim, quando a gente fala de imagem, de áudio, o que foi que mais impactou você assim, nesse projeto? Você fala, caramba, eu pensei em uma coisa, mas o projeto tá ficando tão legal que isso aí eu talvez não desse tanta atenção, mas foi o que mais me impactou. Eu acho que as histórias das pessoas que a gente tem abordado. Porque às vezes a gente sai, exemplo, a gente tá contando uma história que há 18 anos, uma pessoa, eu não vou falar, né, assim, mas 18 anos tem um comércio na avenida, e ali uma das perguntas que o apresentador fez pra ela, falou assim, você já sofreu abuso. E ela fica a madrugada inteira nesse mesmo lugar. Tipo, final de semana. Das sextas, quinta, sexta, sábado e domingo. Ela chega 9 horas, vai embora tipo 4 horas da manhã. Né? E ela falou, aí quando desligou a câmera, ela foi e me chamou. Ela falou assim, semana passada eu sofri um abuso nesse lugar.
E ela começou a me contar, me relatar o que de fato aconteceu. As histórias que você, por detrás dos bastidores, aquilo que eu costumo de falar, né? É quando a câmera desliga. Então, chama muita atenção. Você fala assim, caramba, mano. Essa mulher tem que ser muito guerreira, velho. Por estar nesse mesmo lugar há 18 anos. Cara, e permanecer nesse lugar. E uma das perguntas que o repórter fez pra ela lá, o apresentador falou assim pra ela assim, você tem vontade de sair desse lugar? Ela falou assim, não, eu amo esse lugar. É umas histórias assim de verdade, mano. E eu acho que uma das coisas que eu gostando muito é ficar junto com toda essa galera. Eu amo isso, de verdade. Você acha que a nossa você equipe conseguiu sentir o ambiente criativo, assim? Sim. Porque você vê toda a galera empenhada pra produzir, mano, é muito bacana, porque cada um tá fazendo uma função. Exemplo, a galera tá criando roteiro, aí a gente tem a voice off, a gente tem a galera que vai gravar na rua, né? Explica aqui pra quem tá conhecendo, tá gostando do projeto, o que é uma voz off? Uma voz off é uma voz que aparece, porém, se você vê, é a voz da locução. Certo. Que vai acontecer durante o documentário que eu considero como a voz principal. Entendi. Né, que vai contar a história. Em alguns momentos vai aparecer uma pessoa entrevistando alguém na rua. Mas aí a gente tem essa voz off no qual essa pessoa não aparece. Quando a gente se envolve num processo criativo, igual um processo de um documentário, acabam surgindo outras ideias, outras iniciativas. Isso rolou nesse projeto? Demais, velho. Demais. A gente pensou, que nem eu falei, a gente pensou uma coisa e o outro negócio tá tomando outra proporção. Outra proporção mesmo, assim, que eu olho e falo assim, caramba, o bagulho tá ficando muito louco. Porque não era isso a minha proposta. O negócio tá ficando tão legal assim, eu falo isso porque a gente tem tomado todo cuidado e eu faço algum pedaço, já publico para alguns amigos para saber das ideias, o que eles acham e o que eu posso mudar para melhorar. Porque eu quero engajar todo mundo que assiste isso. Não simplesmente pegar um celular e colocar na frente de uma pessoa e gravar. Eu quero trazer essa até a parada de fundo musical. Uma das coisas que eu nunca me preocupei, hoje eu me preocupo muito em trilha sonora, cara. Trilha sonora é uma parada que, chama muito. A gente consegue prender a atenção do telespectador. Você coloca uma música alegre, beleza, total. Mas quando você coloca uma trilha sonora, que a gente tá contando a história de uma pessoa, e você coloca essa trilha sonora um pouco mais. Como eu posso dizer? De talvez um drama. Mais reflexiva, mais né? Mais reflexiva, mano. A galera para assistir com mais cuidado, mais... Eu mostrei pra um cara uma parte, o cara falou assim, mano, sensacional. Gostei muito, de verdade. E não é porque eu tô fazendo, né? É porque envolve toda a nossa equipe. E nossa equipe, eu dou crédito a toda a nossa equipe. Eu acho que se um dia a gente ganhar um Oscar da vida aí, não é meu. É de toda a nossa equipe. Mas aí até pensando nesse poder do coletivo criativo, né? É muito importante porque a gente aqui do Papo Cultura, a gente conversa com as mais... A gente já conversou aqui com bailarina, já conversamos aqui com produtor de conteúdo, apresentador, né? Apresentador. A gente já conversou aqui com representante de uma religião. Assim, é um espaço plural e cultural, o espaço aqui. E a gente entende que o artista... ele às vezes não sabe o poder que ele tem na mão. Porque precisaria de uma união. E na cidade, você, na sua opinião, qual que é... Você acha que em qual espaço está a cultura? Você acha que tem união entre os artistas? É uma pergunta bem difícil, sabe? É uma pergunta bem difícil, porque eu vejo muitos artistas lutando por política do que querendo realmente se juntar. Exemplo, eu recebi um edital, eu quero o edital, seu irmão, vamos se juntar para nós dois fazer? O cara não vai querer por causa do ego. Entendi. Então infelizmente rola muito isso aqui.
Tem uns caras que não posso generalizar também, né? Mas é bem difícil. E também confiança, né? Confiança, assim, você faz, puta, tô com um projeto assim, tal. Infelizmente a gente tá à mercê de, sei lá, ser roubado a nossa ideia. Como diversas vezes já criei diversas ideias e nossas ideias já foram roubadas. Eu falo isso porque produzindo um dos programas aqui, a gente deu uma pausa num programa, olha que aconteceu. E aí os caras levaram todas as nossas ideias para outros programas. Certo. Então, você rola muito disso. Se você tem tudo na mão, e aí você começa a denegrir. Vamos. Você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa parte. A gente montar a nossa equipe e não querendo desvalorizar ninguém. Quem quiser fazer parte do nosso documentário, estamos aqui para poder somar forças, né? Crescer junto. Mas rola muito disso, né? Porque infelizmente, quando mexe com dinheiro, mexe com o ego das pessoas. Sim. Então, você, por exemplo, um documentário, chegou um valor, as pessoas falam, puta, mano, mas como é que eu vou fazer? Mas existe um gasto. Sim. Muita gente queria contratar o nosso serviço, acabou nem contratando aí, fizeram mesmo de celular. Entendi. Entendeu? Entendi. Então... E na sua opinião, a questão da qualidade do audiovisual, assim, hoje a gente sabe que as pessoas não estão assim visualizando e querendo um projeto que tenha só conteúdo. E precisa ter forma, precisa ter uma boa qualidade de entrega. E participando dessa lei de incentivo, o que ajudou na sua qualidade? Lógico que você não precisa falar exatamente os equipamentos adquiridos, mas eu quero que você fale de uma forma assim bem direta, assim mesmo. Cara, eu vou falar sobre a importância, tá? A importância dessa lei de incentivo é exatamente incentivar você a continuar trabalhando, né? Entendi. Infelizmente, muita gente pegou a grana e viajou para fazer outras coisas. Não é do meu feitio falar sobre essas questões, mas a gente tem que abordar uns assuntos que de fato está errado. Do que é a lei de incentivo? Cara, eu preciso gravar um documentário. Eu preciso comprar equipamento e contratar uma equipe que vai fazer essa parada acontecer. Eu não posso pegar um dinheiro e guardar no meu bolso e ir embora. Eu acho que a lei de incentivo ela é muito importante nesse quesito, né? Pra gente continuar andando, trabalhando, porque a hora vai acabar. E os equipamentos que a gente compra permanece e vai continuar no decorrer do ano, a gente trabalhando, no decorrer dos 2 anos, 3 anos, 4 anos. E assim, eu penso nisso. Incentivar você a trabalhar para você trazer uma renda para sua casa, para sua família. E aí você compra os equipamentos. Em contrapartida, você oferece um vídeo, alguma coisa para a prefeitura. Em contrapartida. E eu achei muito louca essa ideia. E essa parceria dos artistas com a prefeitura local, a gente sabe que tem a lei de incentivo Paulo Gustavo, tá vindo a lei Aldir Blanc aí, são iniciativas extremamente interessantes, mas quando o Estado junta força com os pequenos artistas, os pequenos produtores, o que você acha, qual que é o impacto em relação a isso? Porque a gente vê bastante iniciativa do Estado em relação a grandes shows, né? Que às vezes até são cobrados ingressos. E mesmo assim o cara consegue uma lei de incentivo. Mas eu queria que você vislumbrasse isso em relação ao pequeno produtor. Cara, eu sou abertamente contra aos grandes artistas tá recebendo grandes cachês e tá cobrando um ingresso para mim poder ver, assistir um show. Eu acho que a lei de incentivo é super importante para pequenos artistas. Eu falo pequenos artistas, vou falar de músico. Músico toca na casa de show aí por R$200, pô. R$300. Às vezes o cara deixa o carro lá, o cara é roubado com o equipamento todo do cara. O que esse cara vai fazer no outro dia? Não só os artistas, nós mesmo da produção, né? Os valores dos equipamentos hoje são muito caros.
Recentemente eu tava assistindo um podcast de vocês, Uhum. e tava vindo um produtor falando sobre outra era que a gente vive, Sim, o sim. mundo digital. Sim. E os equipamentos, cara, não é barato. Não é barato, sabe? Então essa lei de... Exemplo, com a força do nosso trabalho, nosso suor, a gente não consegue chegar. Se você não ralar mesmo muito, mas muito mesmo, pra você comprar uma câmera, aí você rala demais, você consegue comprar outra câmera. A lei de incentivo vem, aí você consegue comprar as 2 câmeras. Já é uma ganha de tempo, né? Você tem uma ganha de tempo pra pensar no espaço criativo, né? Uma vez que o equipamento é uma ferramenta. Uma ferramenta. O artista tem a arte dele na cabeça dele. Mas se ele não tiver como compartilhar com as pessoas, fica complicado, né? O Milton Nascimento mesmo fala isso, né? O artista tem que ir aonde as pessoas estão, né? Exatamente. Então, baseado nisso, construindo a história do documentário, você deve ter descobrido algumas histórias ainda que não foram contadas. Você pode compartilhar só um pouquinho aí pra gente? Uma das histórias que eu acho incrível aqui de Carapicuíba, lendo e relendo, cara, ali no centro de Carapicuíba tem um papel tão importante, que fornecia comida e alimento para a Segunda Guerra Mundial através daqui de Carapicuíba. Eu não sabia disso. Pouca gente, quase ninguém sabe disso. Então, no matadouro que existia em Carapicuíba. Então aquele matadouro lá da Vila Gustavo... Eu acredito que não seja o mesmo, Vila entendi. Gustavo. Porque, assim, existia uma estação e existia um matadouro. Uhum. Eu não sei se é exatamente aquele ali, né? Aquele ali já é muito velho em Carapicuíba, né? Eu não sei, não vou te dizer se é através daquele ou se é um outro. Mas, assim, no livro que eu estava lendo e pesquisando, conta essa história, né? As ferrovias Sorocabanas, aqui de Carapicuíba, aqui, não tinha Osasco, não tinha Barueri, era em Carapicuíba. E você vê um polo que são muito maiores do que Carapicuíba. Exemplo, Osasco, você pega a cidade de Osasco, é muito mais rica do que Carapicuíba. Lá não tinha uma estação. Você pega Barueri, uma cidade que é muito mais rica do que Carapicuíba, também não tinha. Tinha uma estação exatamente dentro de Carapicuíba. Isso que me chamava, que me despertou muita atenção, assim, essa ferrovia. Ali no Gustavo Correia, Roberto Carlos gravou um videoclipe. Lá na Vila Gustavo Correia? No antigo Areião. Uau. Aí, Mazzaropi gravou aqui na aldeia de Carapicuíba. Essa história eu conhecia. Mazzaropi gravou aqui no... Eu acho que, se eu não me engano, a música Não Serve Pra Mim. Não Serve Pra Mim, do Roberto Carlos. Procura lá e você vai ver. Lá no Areião. Eu não consigo falar isso. Areião. E aí você vê a cena assim mesmo lá. Tipo um tiroteio rolando. É uma encenação, assim como se fosse um filme. Bem bacana. Bem bacana mesmo. E aí falando sobre a história do documentário, por que vocês escolheram falar da Inocêncio Seráfico, hein? Cara, eu acho que a Inocêncio Seráfico, como eu falei antes, que a gente queria contar a história de Carapicuíba, da bandeira, de Carapicuíba, da aldeia, da própria avenida e da Coab. E quando a gente eu comecei a ver essa parada da Inocêncio Seráfico, eu ia matar 2 cão numa machadada só. Falando a grosso modo, né? Claro que não pode matar cão. Não. Aqui do Papo Cultura a gente queria salientar que a gente é contra os maltratos dos animais. É só uma forma de expressar. Vamos mudar isso aí. Vamos matar 2 pregos com uma martelada só. Exatamente. Porque a gente liga o Marco Zero, do centro da Avenida Miriam, no San Seráfico,
O Marco Zero, que ali no Marco Zero aconteceu a emancipação, que tem um papel muito importante em Carapicuíba, o Marco Zero, ali. E o final da Inocência Seráfico cai na aldeia. Então eram as duas histórias que a gente, assim, queria contar, né? Pra gente, assim, foi... A história da Inocência Seráfica é o que liga a cidade inteira. Ligando a cidade inteira, você não consegue ir pra qualquer outro lugar se não for pra Inocência Seráfica. Hoje a gente tem a Marginal do Ribeirão, né? Sim, sim. Mas se de repente você tem que fazer um retorno, você vai cair na... Tem carapicuibano, inclusive, que só sabe andar pela Inocência Seráfica. Por isso que é até trânsito. Pelo trânsito que tá hoje, velho. E muita gente reclama, né? Sim. Reclama pra caramba por causa do trânsito que tem ali, Mas ali tem uma história. Por isso que é tão incrível. importante, né? Principalmente pra quem é da cidade. E eu vejo, às vezes eu vejo até quem é de fora reclamando da avenida, né? Pelo trânsito. Eu queria falar uma coisa que você falou dessa parte. A Avenida Inocência Seráfica, ela não chamava Avenida Inocência Seráfica. Não, mas aí você não vai contar. Que ela chamava outro nome. Bom, ó, se você quiser saber um nome, olha, eu tô curioso pra saber qual que é o nome da Avenida Inocência Seráfico. Você vai ter que assistir o documentário. Mas eu vou procurar. Mas eu vou procurar no Google, não sei o quê. Só que não vai ser com a mesma qualidade. Aí é um problema seu. Mas eu acredito que no Google... Tem informação, tem sim. Não tem essa informação no Google? Tem. É um mapa que a gente achou de... Só que assim, eu tô no papo de cultura, não tô no papo de fofoca. Eu vou contar? Não vou. A gente achou esse mapa aí de 1949. E aí a Avenida Inocência Seráfica até atravessa da... Não vou lembrar o nome da avenida. Ela mudava de nome, né? Então foi até difícil pra gente, porque quando a gente pegou o mapa e a gente começou a olhar, a gente só identificou que realmente era a Avenida Inocência Seráfica por causa da Avenida Mira, Avenida Celeste, e ela subia, fazia o mesmo... Aí a gente pegou os dois mapas, atual e o mapa antigo, faz os mesmos desenhos. O que era a Avenida Inocência Seráfica? Ô David, até pra quem não conhece a cidade de Carapicuíba, porque aqui em São Paulo, pra quem não sabe, tem muita piadinha, né? É muita piadinha. É gente tirando... Todo mundo tirando sarro. Quem é de Osasco tira sarro de quem é de Carapicuíba. Quem é de Carapicuíba tira sarro de quem é de Osasco. Mas poucas pessoas conhecem realmente a história da cidade, né? A história da cidade. Por exemplo, a gente sabe, você falou que tem bastante documentário da aldeia de Carapicuíba, mas fazendo uma pesquisa sobre ele, não sei se você pesquisou, inclusive, sobre a aldeia de Carapicuíba. Qual a importância da aldeia de Carapicuíba para a cidade de São Paulo, por exemplo? Cara, a história da inocência, da aldeia é uma eu acho que é uma das aldeias que tem aqui na região que é tombada. Quase nenhuma são tombadas. E esse aí é um papel muito importante pra gente aqui. A gente tem uma vasta história em Carapicuíba, só devido a ela ser... Só de ela ver patrimônio tombado. Ser um patrimônio... É? Do nada começou a diminuir. Aí eu aumentei ele, aí... É porque você aumentou demais. Quando começa a aumentar demais, o áudio fica picotando. Mas eu não mexi em nada. Agora voltou, tá vendo? Mas não deixa muito alto não, senão ele vai picotar. Eu nem mexi no som. Paramos qual parte? Da aldeia de Carapicuíba. Não. Você não quer trocar o carro pra não voltar da falha? Canalha! Que deixou falha. Já temos 37 minutos, né, de podcast. Eu vi que eu me sinto mais seguro se eu tiver o tempo aqui. Vou ficar perguntando pra vocês que vocês não respondem. Vocês não respondem. Vai lá, Paulo. Não, por isso mesmo que eu cansei, falei, não vou ficar mendigando. O menor me fez passar raiva, mano. Nesse do Babalorixá, mano. Me traumatizou, mano. Verde, tá? Mano, eu nem perguntei quem o cara era. O cara já achou, não, Babalorixá, não sei mais. O que ele falou? Você também? Eu vou lá buscar a minha guita, vou tirar umas fotos, vou mandar pra vocês. Agora ficou bem editado, hein? Feitinha. Eliezer, quando tiver montado, você vem aqui tocar, hein? Ô menor, faz um rap aí.
Ô, especial. mas aí fala pro Douglas, não disfarça não, mano. Manda esse vídeo pra esse maluco aí, mano. Ele tá pedido aqui em São Paulo. Aí, Douglas, disfarça não, você começou a falar negócio de guitarra aí, tá ligado? Mas aí manda o vídeo pra ele, irmão. Poucas ideias. Próximo rap vai pro Levi e pro Davi, que não falam Ei, tudo, ei, e nem comentam. é o verde. Ei, ei, é o verde. Ei, ei, o verdinho. Menor, poucas pessoas sabem da importância da aldeia de Carapicuíba aqui pra cidade, né? Inclusive no documentário, assim, vocês pesquisaram, né, sobre a aldeia, porque não tem como passar pela cidade de Carapicuíba sem falar da importância cultural. E muita gente usa a Carapicuíba, né, aqui em Osasco, Carapicuíba, Osasco e Barueri. Uma cidade dormitória. Não, e a gente tem um bullying, né, um bullying característico, né? Quem é de Osasco fala mal de Carapicuíba. Quem é de Carapicuíba fala mal de Os Osasco. cachorro quente. Rola esse bairrismo, né? Lá em Osasco a gente fala que só tem pombo. Aqui eles falam que só tem o crime organizado, né? Então é complicado em relação a isso. Mas o que você descobriu em relação à importância da aldeia de Carapicuíba no documentário? Cara, que a aldeia é uma das aldeias tombadas, né, de São Paulo. E são poucas, né? Tem muitas aldeias que não são, né? E a gente tem uma vasta história nessa aldeia aí. Cara, tem um papel muito importante para a cidade, não só de Carapicuíba, para a cidade de São Paulo, cidade do Brasil. Qual que é a importância da aldeia? Cidade, você viu que eu falei? Cidade do Brasil. Cidade do Brasil. A importância da aldeia para São Paulo, por exemplo. Ah, eu sabia te responder isso, não. Não. Vamos pular essa pergunta. Eu vou falar. Eu sei. A aldeia de Carapicuíba ela foi muito importante, né? Pela tradição histórica ali. Os jesuítas foram uma das 12, não era isso? 12 tribos. 12 aldeias que foi instauradas aqui. Então tem um patrimônio histórico muito grande, né? Muito grande a história dos indígenas no local. E é uma história que merece ser contada. Quando na construção do documentário, o que deu mais trabalho? Foi áudio, foi vídeo, foi a construção do roteiro? Construção do roteiro. Foi? Por quê? Foi. Porque infelizmente Carapicuíba se perdeu muito documento e você não tem exemplo. Eu quero contar a história da Avenida Inocêncio Seráfico. Existe 2 vertentes, 3 vertentes, você precisa saber qual que é a vertente correta. Aí você pega tipo assim, o filho do emancipador. Certo. Aí ele vai contar uma história. Aí você pega um outro filho do emancipador, o cara vai te contar uma outra história, né? Você vai contar uma história de exemplo, da Inocêncio Seráfico, que ali era dividido por 2 fazendas e ali era um trilho. Certo. Você passava no meio das 2 fazendas. Você vai chegar em outras pessoas e falar assim, não, aquele ali não era um trilho, aquele ali já era um loteamento do Dr. Inocêncio Seráfico. E aí você fala assim, o que tá certo, o que tá errado? Aí você precisa ir atrás de fontes verdadeiras, que são livros antigos, deu um pouco de trabalho. E aí você não encontra assim, um livro. Eu pesquisei, achei um livro. Inclusive essa semana eu preciso até me encontrar com um cara que ele tem um livro que vai ser primordial para afrontar tudo que a gente já escreveu. Esse aqui realmente é o caminho. Então eu vou pegar esse livro com esse cara, porque já tá quase pronto, né? Sim. Toda a estrutura, tudo. Só pra fazer uma checagem. Só pra fazer uma checagem mesmo, porque eu não quero passar alguma falsa. Uma falsa ilusão, uma falsa história. Eu quero contar a história de fato, que é a da Inocêncio Seráfico, né? Mas como a gente se perdeu muito, você vai depender das pessoas contar a história. Então é difícil. E é muita história. A gente, é como se fosse o quebra-cabeça, cara. Você tem que pegar uma peça aqui, você vai encaixar. Fiquei sabendo junto com a equipe que tá fazendo o roteiro,
eu achei essa parte aqui que eu acho que é importante, essa parte aqui não é tão relevante, vamos colocar essa parte. E aí a gente vai juntando as peças e vai montando todo o roteiro. Por isso que eu falo de primeira mão que o roteiro é o papel mais importante na construção do documentário. Entendi. E até nesse processo de construção do documentário, como é que foi a conexão entre as pessoas que produziram, cara? Como é que foi? Você falou que você tinha uma equipe muito criativa nesse sentido, né? Você construiu uma equipe criativa, mas qual que foi, assim, a parte mais legal de se envolver nesse projeto criativo do documentário? Assim, a galera que eu trouxe, a gente já faz serviço juntos. Sim. Então a gente já tem essa parada de um ajudar o outro. De troca mesmo, né? De troca, exatamente isso. É uma equipe assim, de verdade, eu tiro o chapéu, parabenizo demais essa equipe. Eu acho que estar junto, a gente sai daqui do espaço às vezes 1h da manhã, 1h30, chegamos em casa já 2h da manhã, porque a gente passa muito tempo pesquisando, escrevendo. Não ficou bom, regrava tudo de novo, aí come pizza, aí essa parada da gente estar junto sem ter um celular assim, e a gente ter essa comunicação verdadeira, mano, eu acho isso aí primordial. E principalmente quando a gente fala isso daqui não é um trabalho, né? Quando você faz uma parada que você tanto ama, acaba virando outra coisa, menos trabalho. O David, esse projeto do documentário, tanto o projeto do documentário quanto esse podcast, Papo Cultura, ele teve um apoio da Secretaria de Cultura aqui de Carapicuíba. Como é que foi a comunicação de vocês com a Secretaria? Cara, foi através de... Ficamos sabendo que ia rolar os editais. Aham. A gente se inscreveu na Secult, porque já tinha rolado outros editais no qual a gente não participava. Então a gente se inscreveu na Secult, que é um cadastro que você precisa estar lá, é como se fosse um RG. E a secretaria sabe que de fato você faz cultura em Carapicuíba. Através disso daí, aí chega o edital. Aí você precisa mandar o seu edital com a sua proposta, com as suas ideias pra lá. Foi o único contato que a gente teve assim com uma galera lá. A gente viu o empenho das meninas que estavam lá trabalhando, de toda a equipe deles lá. Sensacional, de verdade. Eu quero também parabenizar o pessoal da cultura, que trabalharam pra caramba pra esse edital chegar na nossa mão hoje. As meninas ralou muito. E hoje a gente tem a secretária, né? Eu não vou lembrar o nome dela, mas antes era um cara lá, o secretário. Inclusive eu nunca tive nem contato com ele. Mas tudo que você precisasse referente ao edital, você poderia consultar eles, que eles te ajudavam. Muita gente deixou de receber o edital por não correr atrás. Fala assim, eu tenho dúvida. Exemplo, tem um amigo nosso que ele queria se inscrever, inclusive ele me pediu ajuda, só que o negócio era muito complexo de se inscrever, e eu tinha que focar no meu. Eu não conseguia ajudar uma outra pessoa. Sim. Né? Então esse cara era analfabeto. Ai, que pena. Como que os caras escrevem no edital? Se ele chega lá na cultura e fala assim, eu sou analfabeto, não consigo escrever. As meninas reescrevem pra você. Uau. Aí eu falei assim, mano, eu fui lá perguntar pras meninas, não, a gente reescreve, a gente... e aí tem que deixar muito específico que a gente reescreveu, porque também elas não podem ter porque acaba gerando guerra de interesse, né? Eu vou te ajudar e você me ajuda. Mas qualquer dúvida, você poderia mandar mensagem no WhatsApp, ligar lá pro pessoal da cultura. Fizeram um papel muito top, um papel muito incrível, as meninas da cultura. Tiro o chapéu pra elas, de verdade. E se envolvendo nesse projeto e até trabalhando como um produtor de conteúdo, hoje se eu for perguntar pra você, qual que é a importância da cultura no dia a dia, não só do cidadão carapicuibano, mas do cidadão brasileiro, o que você diria pra mim, hein? Cara, tem muitos editais que a gente acaba conhecendo, referente a você contar uma história. Tem muitos editais
a cultura, assim, que acaba ajudando no desenvolvimento de um cidadão. Exemplo, jovem aprendiz. Você pega aí, jovem aprendiz, teve cinema. Os caras tava andando com um carro ambulante, levando o cinema pra dentro da comunidade, pô. Uau. Aonde a galera nunca teve acesso a assistir. Nunca fui num cinema. Eu achei, de verdade, uns editais assim, top de linha. Desculpa. Por causa disso. Você, projetos que você acaba envolvendo toda a criançada, né? Pra ser cidadãos diferentes, tentando tirar, às vezes, ali próximo dentro da comunidade, que tem o crime organizado, tem o tráfico, tentando tirar eles de perto dessas coisas, desses mau caminhos, já criar uma mentalidade. Eu achei excelente, de verdade. Isso é um papel muito importante para a cultura. Você trazer a cultura, lazer, esporte dentro do nosso bairro, você acaba tirando essa molecada. E eu falo isso aí porque quando eu era moleque, eu jogava bola. E quero mandar um abraço pro Baru. O Baru foi o cara que me incentivou a ser o que eu sou hoje, pô. Se ele me visse... Ele tinha o quê? Uma escolinha? Ele tinha uma escolinha de futebol? Futebol. O time chamava Unidos Vila Veloso. Se ele visse que a gente estava ali envolvido com alguma coisa, até mesmo cigarro, mano, ele... Ou eu vou falar pra sua mãe, ou ele dava um tapa, arrancava... pô. Porque a criação era diferente, né, Lisa? Sim, a gente sim, tinha sim. isso. Tinha muito disso. Sim. E aí, ele tomava na nossa mão. Graças a Deus, eu nunca me envolvi com isso. Por causa da criação. Pra mim, o esporte, a cultura, pra mim foi um papel fundamental, assim, de verdade. Eu recebia um dinheirinho pra mim ir na escola, ação jovem. Eu gastava o dinheiro, mano, eu amava ir pra escola, pô, pra mim não perder. Verdade, ganhava 120 reais. Né? Pra ir pra escola. Eu era o único um dos únicos. Mas a gente fala assim, mas é onde que eu comprava uma roupinha pra mim. Não, a gente entende. Não, eu ri porque você é um cara engraçado. Né? Do jeito que você conta as coisas é engraçado. Mas a gente sabe que o Brasil é um país de extensão continental, né? É um país... Na verdade, tem país que não tem o tamanho do nosso país. Né? Quer dizer, tem país que não tem nem o tamanho de São Paulo, cara. São Paulo. Então você imagina um país desse tamanho aí, né? Dá pra ser um continente. Então a gente entende essa necessidade. E nós já estamos caminhando pro final, David. Qual que é a mensagem que você queria que esse documentário deixasse, cara? Pra quem está nos ouvindo. Que o documentário deixasse... Cara, é que todos nós temos uma história, né? A ser contada. Talvez... eu sei que isso não existiu, mas alguém, exemplo, perguntou pro Dr. Inocêncio Seráfico qual a mensagem que você gostaria de ser contada. E hoje a gente tá contando a história do cara. Sabe? É exatamente isso, é passar de geração para geração. A mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente possa deixar um legado por onde a gente passar. Sendo boas pessoas, bom ser humano, amando mais, querendo o bem dos nossos irmãos, ajudando os nossos vizinhos, sabe? Que o amor prevaleça em todos os bairros, cidade... em todo o nosso país e fora do país. Que isso se estende todo o mundo, né? Essa legal. De deixar. Mensagem muito importante. Infelizmente, David. Tem o pessoal aqui gritando. Infelizmente, o Papo de Cultura já se encaminha pro final aqui. Opa, baixei minha cadeira, é mole? Voltei. E o Papo de Cultura, infelizmente, ele se encaminha pro final. E foi muito importante receber você aqui como um agente de cultura, conversando
com a gente sobre o documentário. Não vai se chamar Inocência Seráfico, é Meu Habitat Urbano, é isso? Exatamente. Meu Habitat Urbano. E pra achar isso daí, como é que eu faço, hein? Você vai entrar lá no canal, Meu Habitat Urbano. Certo. E Isso é no Instagram, no YouTube? Onde é? vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube? Vai estar no YouTube. Mas tem canal no Instagram, não? Tem canal no Instagram? Tem. Tá lá Meu Habitat Urbano Então no Instagram. só buscar lá Meu Habitat Urbano, tanto É. no YouTube quanto no Instagram, que aí vai achar o projeto. Exatamente. Pô, legal, hein? Legal. E a gente também gosta aqui também de deixar uma dica cultural pra quem tá nos ouvindo aqui. E você tem algum livro pra indicar, algum filme, algum documentário? Cara, é um livro que eu gostaria muito de deixar. É Quem Roubou Meu Queijo. Quem Roubou Meu Queijo? É interessante. Eu acho interessante esse livro. Tem nada a ver com documentário. Não, mas é uma literatura, Mas né? É uma Importante. literatura, Documentário. Eu gosto muito daquele. Mano, eu não vou lembrar o nome dele. Ele tem uma voz voz de veludo. Eu esqueci o nome desse cara, mano. Ele tá na internet, não tem no Netflix. É um senhor já, do nada aparece ele em diversos cenários. Eu vou pedir pra produção colocar aí na descrição aí. Legal. Ó, a dica do David vai estar aqui na descrição aqui do nosso documentário. David, eu quero te agradecer demais. A presença de estar aqui. Primeiro eu vou perguntar se você gostou. Eu amei. Pô, legal. Poderia estar aqui novamente, né? Pô, eu fico feliz de você. Fico feliz de você ter E olha que eu gostado. sou uma das pessoas que nem gosta de aparecer. Pô, que legal. Foi com muita insistência mesmo, eu tive que aparecer, porque eu gosto da parada de trás das câmeras, Sei. né? Então tá, eu acho que, voltando a uma pergunta sua, pra gente finalizar certo. aqui. O maior desafio é eu aparecer. Entendi. Então pra mim tem sido assim um pouco difícil pra dar entrevista pra um apresentador de alto nível, de alto padrão que você é, pô. É difícil. Pelas suas perguntas é difícil de responder. Eu não precisava ser desmoralizado antes de acabar assim desse jeito. Mas o entrevistador só faz perguntas boas porque os convidados são bons, né? Ah, tá bom. Então é exatamente isso. Ó, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Você quer mandar um abraço pra alguém que esteve envolvido no projeto? Para que deu no projeto? Isso, ou Posso pra mandar? outra pessoa. Quero mandar um abraço pra minha família, né? Pô, legal, mano. Quero mandar um abraço pra minha esposa e um beijo pra minhas irmãs, né? E quero mandar um abraço pros meus pais que me apoiam, meu pai no caso, né? Que me apoia muito nesse projeto. E dizer que eu amo a todos. Minha filha, dizer que eu amo todos. E toda a equipe, falar pra equipe, vocês estão de parabéns, eu sou fã número 1. Antes que apareça fã, já vou falar agora pra depois, você é agora. Eu sou fã número 1 de vocês, eu amo a minha equipe, de verdade. A equipe que tá aí com a gente aí é nota de 0 a 10 é 1000. Bom, pessoal, é isso aí, ó. Antes de acabar esse podcast, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Meu recadinho é o seguinte, ó, presta atenção. O Papo de Cultura é um programa onde a gente conversa com os artistas que participaram da lei de incentivo Paulo Gustavo. Mas a gente ama conversar com quem faz cultura da cidade. Então é muito importante que se você tiver um artista para indicar aqui para o nosso programa, escreve aí nos comentários, compartilha essa história com outro artista que vai precisar escutar o que foi falado aqui. Ó, indica artista, compartilha com seu amigo. Compartilha isso na rede social. Gente, a gente precisa fazer com que a cultura de Carapicuíba, SP, seja devidamente respeitada. E a gente só vai conseguir fazer isso primeiramente respeitando o artista, primeiramente se divulgando e terceiro sendo seres humanos melhor, porque não tem nada melhor do que compartilhar. E o compartilhar faz com que a cena fique mais rico e mais pessoas tenham acesso à cultura. De repente você vai mandar esse vídeo para alguém fica estimulado, né, a buscar
buscar a cultura, a buscar a arte. Então é muito importante que você faça parte desse projeto, porque nosso papo, um papo não se faz sozinho, um papo com cultura se faz junto. Então é muito importante ter você aqui conosco, você que nos escuta pela primeira vez, você que já veio de outro podcast, você que já participou aqui com a gente. Não compartilha só o seu não, compartilha do amiguinho, compartilha da amiguinha. Vai ser muito importante ter você aqui. Eu também gostaria de fazer alguns agradecimentos hoje. Gostaria de agradecer a produção desse programa, a Paola, né, que Top. foi idealizadora desse projeto Papo Cultura. Inclusive, oremos, né, porque eu tenho vontade de entrevistar ela. Tenho, mas vamos ver, né? Vamos ver. Se Deus toca no Quem coração sabe- dela. Quem sabe um apelo ao vivo, fazendo cara de gatinho. Né? Tipo, Cara de Garfield. cara de Garfield, Aquela- o gato de botas. O gato O pedinte. gato de botas, dependendo, pedindo pra ela participar do programa. Mas vai ser muito bacana ter você aqui sempre, viu? Cultura se faz a várias mãos, então é muito importante que tenha você. E sobe a trilha, produtora Paola. Muito importante, e nós temos um recadinho pra dar antes do podcast acabar. Esse podcast só foi possível graças... Coloca a informação aqui na tela. Põe na tela. Põe na tela aqui pra mim. Isso, meu filho, dá trabalho fazer. Esse projeto só foi possível graças à realização da lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução, Cidade de Carapicuíba e Secretaria de Cultura e Turismo. Esse foi o Papo Cultura. Meu nome é Eliezer Moreira, estive aqui com meu amigo David. Foi muito bom receber você. Vamos dar tchauzinho pra câmera ali, ó. Tchau, gente! Até o próximo Papo Cultura. Foi muito bom receber você aqui, hein?